Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Humani Corretora de Seguros. Aqui é Augusto Manrique e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a empresa Porto Seguro. Uma coisa que sempre aparece dentro dos sites, né, de procura, você entra no Google, você vê lá algumas perguntas quando você procura alguma coisa, alguma informação sobre a empresa Porto Seguro. E isso tem inúmeros vídeos no YouTube, enfim. A Porto Seguro é uma empresa confiável? Iremos estar respondendo isso agora e no final da nossa conversa eu não vou precisar responder essa questão, pois os fatos que nós vamos comentar, a história da Porto Seguro que nós vamos falar agora, por si só vão demonstrar se é uma empresa confiável ou não. Mas antes que a gente comece a falar sobre a Porto Seguro, eu peço a sua ajuda para que você inscreva-se no canal, clique aí no sininho das notificações e curta esse vídeo áudio para que possamos estar entregando para vocês sempre o que há de melhor, informações sobre as empresas de seguro, as seguradoras, os produtos das seguradoras, né, e tudo que é do mundo do seguro. Então vamos lá. Seguros é uma holding brasileira fundada em 1945. A atuação dessa empresa se baseia em três verticais de negócio: Porto Seguro Saúde e Porto Seguro Bank. Além de 11,7 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários e 12 mil prestadores de serviço e nada mais, nada menos do que 36 mil corretores independentes. A empresa conta ainda com 111 sucursais, escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo, são 27 empresas que fazem parte do universo Porto Seguro. Entre elas, a Azul Seguro, Itaú Seguro de Auto e Residência, Porto Seguro Saúde, Porto Seguro Serviços e Porto Seguro Uruguai. Em 1921, o lucro líquido da companhia foi apenas de 1,54 bilhão, né? Ou seja, é uma empresa que tem uma história desde 1945 trabalhando com seguros, com 13 mil funcionários, 12 mil prestadores de serviço, 36 mil corretores espalhados por todo o território do Brasil. Então, assim, só com esses números, tá? Já dá para entender assim a grandiosidade, né? Então, assim, existem algumas empresas que elas têm, como posso dizer, quando você pensa em, por exemplo, numa empresa de seguro, logo vem determinada empresa na sua cabeça. E a Porto não é diferente. Por exemplo, você vai comprar um sabão em pó, você lembra daquela marca mais famosa de sabão em pó. Quando você vai comprar determinado produto, quando você vai no fast food, você lembra daquela determinada empresa. Aqui é a mesma coisa. Quando você lembra, pensa em seguro, logo vem na sua cabeça as cores da Porto Seguro. Você já pensa na Porto Seguro quando você vai, por exemplo, faz uma cotação para um cliente, apresenta todas as seguradoras e por um acaso a Porto Seguro não aceita o risco, né, que pode acontecer também. O cliente já pergunta: e a Porto não cotou? Sempre é assim, são algumas seguradoras que têm essa característica, né? Então, assim, a imagem que nós temos de uma seguradora, toda vez que nós falamos em seguro, em qualquer tipo de seguro, sobre a Porto Seguro. Isso é uma coisa muito, muito, muito natural, né? Devido à marca Porto Seguro. A empresa foi fundada em 27 de agosto de 1945. No início, a Porto Seguro atuava em operações de seguro e resseguro. Estava posicionada como a 44ª companhia de seguros do país. Isso em 1945. Em 1972, Abraham Garfield
ex-diretor da Boa Vista de Seguros e pai de Jaime Garfinkel, comprou a Porto Seguro. Na época, Jaime era assistente da diretoria da empresa e após o falecimento do seu pai, Jaime assumiu o comando da seguradora. A Porto Seguro ingressa no ramo de consórcio de automóveis em 1976. Em 1985, a companhia funda a Porto Seguro Vida e Previdência e começa a atuar nos ramos de seguro de vida e previdência. E em 1991, funda a Porto Seguro Saúde, empresa de planos de saúde privado. Ou seja, desde 1945 a Porto Seguro começa a desenvolver, a aumentar, sempre estava aumentando, né, o seu rol de atendimento na parte de seguros, né? Em janeiro de 2008, a Porto Seguro, em parceria com a rede de estacionamento Estampar, lança o projeto Use Bike. As empresas emprestavam as bicicletas em 22 estações de metrô e bicicletários na cidade de São Paulo e também ofereceram locais para estacionamento das bicicletas. Isso que os bancos estão fazendo agora, que alguns bancos fazem agora, a Porto Seguro já fazia há muito tempo, desde 2008. Né? Em 2009, a empresa lançou a campanha Trânsito Gentil para conscientizar no trânsito e prevenção de acidentes. Ou seja, essa campanha foi muito importante na história da Porto Seguro, porque ela dava descontos para quem não tinha multa, para quem não tinha nenhum problema de sinistro, ou seja, para quem dirigia com consciência, com coerência, com responsabilidade. A Porto Seguro foi eleita por uma consultoria americana a marca mais confiável entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa Além da Confiança, em 2010. Ou seja, volta naquilo que a gente começou a falar. Porto Seguro é a mais confiável do Brasil. Ou seja, a marca brasileira que foi mais confiável. Ou seja, aí já responde a pergunta, ela é confiável? Sim, mais do que confiável. Foi a empresa, já foi eleita a empresa mais confiável no país. Então só disso já mostra a grandiosidade dessa empresa, né? Já mostra o tamanho que é a Porto Seguro para o Brasil. A Porto Seguro também foi eleita pelo Diário Comercial, pelo Diário do Comércio e da Indústria, né, a empresa mais admirada na categoria de seguros em 2013. Cai de novo no que a gente falou anteriormente, que é a empresa mais confiável, mais admirada. Você pensa em seguro, você lembra quem? Porto Seguro, não tem jeito. Você fala em seguro, você lembra das cores da Porto Seguro, você lembra do logo da Porto Seguro. Não tem como não dizer que a Porto Seguro é a empresa mais admirada até hoje, mais lembrada, não só pelos clientes, mas até pelos corretores também. A Porto Seguro, Serviços Médicos, comprou a Bioqualinet, a atual Porto Seguro Saúde. Isso foi em 2013. No mesmo ano, a companhia foi eleita a melhor seguradora de veículos pelo ranking da revista Quatro Rodas e a marca mais poderosa do Brasil na categoria de distribuição pela Interbrand Consultoria de Brandings. Ou seja, aí a gente já define, ela é uma marca confiável? É a marca mais confiável do que se pode dizer sobre a parte de seguros. No dia 24 de agosto de 2009, é anunciada a junção das empresas Itaú Unibanco com a Porto Seguro. A operação consiste na transferência por parte do Itaú Unibanco da totalidade de ativos e passivos de sua carteira de seguros residenciais e de automóveis para o Itaú Unibanco, seguros de automóveis e residência, que por sua vez será transferida para Porto Seguro.
Em seguida, os controladores da Porto Seguro e do Itaú criaram uma nova empresa, Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A., que deteria pelos atuais que Porto Seguro da administração de toda essa parte de seguros. E assim, ela passou a deter 43% do mercado do Brasil, da parte de seguros, né? Ou seja, ela aumentou assim tremendamente a sua participação. E na verdade ela vai deter 70% da operação de seguros no Brasil, né? Foi uma coisa assim monstruosa. Isso no começo. Depois as outras seguradoras também conseguiram o seu espaço, né? Não ficou nesse número tão grande, né? Não chegou a ser a 70%. Mas assim, a Porto Seguro ela praticamente se tornou assim do dia para a noite a maior seguradora do Brasil, assim, em números, em tamanho, em tudo, né? A Porto Seguro, hoje, ela possui 27 empresas, atuando em vários segmentos, né? Então a gente tem a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a Porto Seguro Vida e Previdência, a Porto Seguro Saúde, Porto Seguro Serviços de Saúde, Porto Seguro Serviços Odontológicos, né? Tem o segmento de seguros do grupo, tem a Itaú Seguros Auto e Residência, tem a Azul Seguros, tem a Porto Seguros del Paraguai, tem a Porto Seg, tem a Porto Seguros Administradoras de Consórcio, Porto Seguro Saúde, Crediporto, promotor de serviço, tem a Porto Seguro Atendimento, Porto Seguro Capitalização, Porto Seguro Faz, Porto Seguro Investimentos, tem a Porto Seguros Proteção e Monitoramento, Porto Seguros Renol, Porto Seguros Serviços Médicos, Porto Seguros Uruguai. E assim, a Porto Seguro, eu acho que depois de a gente entender um pouquinho da história da Porto Seguro, eu acho que a partir desse momento dá para entender que a Porto Seguro não é apenas confiável, ela é uma marca que é admirada, ela é confiável, admirada, querida, é uma das empresas mais importantes dentro do território nacional, é uma empresa que trabalha com carinho para os seus clientes, com carinho para os seus prestadores, com carinho para os seus corretores, né? Hoje você pode ver que um episódio muito interessante que aconteceu na história da Porto Seguro, que ao meu ver foi que fez a Porto Seguro se tornar tão querida, foi quando houve aquele onde a Porto Seguro, quando viu aquilo, se viu que tinha um monte de segurado deles dentro do túnel, e eles não apenas tiraram os segurados de lá, mas como também tiraram todos os veículos que estavam sendo segurado ou não. Ela prestou um serviço social, ela ajudou, tirou todos os carros de lá, serviu lanches para as pessoas que estavam lá no túnel sendo alagado, prestou socorro, cobertores, sim, mostrando que é uma empresa que ela não pensa só no lucro, mas sim que ela tem um trabalho social, e com isso ela se tornou, ao meu ver, né, eu posso estar enganado, mas assim, uma das empresas, se não a empresa mais querida e respeitada hoje na área de seguros é a Porto Seguro, né? E com isso, acho que a gente define essa conversa dizendo que a Porto Seguro, ela é mais do que confiável, ela é uma empresa que é admirada, é uma empresa que é para ser seguida, para ser exemplo. E se você quiser ter um seguro, em qualquer tipo de seguro, não só de auto, residencial, todos os ramos que a Porto Seguro atua, ela atua com responsabilidade, ela atua com respeito ao cliente, ela atua. Claro, existem problemas, e já uma coisa que é muito bacana nas empresas seguradoras, como eu falei no último vídeo,
ela as empresas seguradoras, e a Porto não é diferente, ela que puxou esse carro, ela tem uma equipe especializada nisso, de entrar, por exemplo, nos sites de reclamações, de verificar a qualidade do seu serviço junto com o cliente. Ela é uma das empresas que mais responde as reclamações, quando tem algumas reclamações em sites de reclamação. Né? Se você pegar essas reclamações, você pode ver que 90% dessas reclamações, se o corretor tivesse sido avisado que faria essa reclamação, não teria essa reclamação. Né? A Porto Seguro é uma empresa admirável, né? Então assim, ela já trabalha na frente de outras empresas com pensamentos diferenciados. Agradeço a você por ter escutado esse áudio-vídeo comigo e estaremos aqui à disposição de todos, e que, se você quiser uma cotação da Porto Seguro, entre em contato com a Alman aí na descrição, e até o próximo vídeo.